Olá, amigos produtores rurais. Hoje é o terceiro programa que a gente vai continuar falando sobre manejo racional dos animais, né? A gente já falou bastante do manejo aqui na pastagem, do bem-estar animal, né? Da produção, da produtividade, né? No último programa a gente falou bastante sobre o manejo dentro do curral e hoje a gente vai continuar falando sobre esse manejo lá dentro do curral. Bom, existem duas técnicas, né? Que falam o manejo nas mãos e uma outra técnica que fala das estruturas, né? Fala de você trabalhar, você ter, por exemplo, currais mais fechados, onde o animal num ambiente fechado ele vai procurar uma saída, ele vai procurar um lugar mais claro para ele sair e assim vai fazer com que eles vão mais fáceis, né? Mas o manejo nada nas mãos hoje, ele fala também que os currais mais abertos também, o manejo ele vai muito bem e a gente tem visto isso, que os animais andam bem. Então a postura dos colaboradores, a postura de quem vai estar conduzindo esses animais, ela é muito importante. Então, por exemplo, a gente parou de usar bandeiras aqui, né? Porque às vezes a bandeira ela acaba assustando. E se o colaborador às vezes perde um pouquinho a paciência, ele acaba chacoalhando muito essa bandeira, assustando mais os animais. Então a gente trabalha com um pequeno pedacinho de madeira, que não é para bater, é apenas para chamar a atenção de algum animal, né? E a postura corporal é o importante. Então, para você passar os animais de um curral para o outro, para colocar no corredor, na seringa, para esses animais entrarem no tronco, então a postura corporal ela é muito mais importante. Você tem que estar à frente dos animais, não lá na culatra, porque ele tende a virar para você. Então você ficando na frente dele e indo do ponto de equilíbrio dele, ele começa a andar. Então a postura corporal ela é muito mais importante. Logicamente, detalhes sobre isso, você tem que trazer treinamentos para os seus colaboradores, porque sem esse treinamento, eles não conseguem entender como que o animal ele reage, né? Ele escuta mais, ele não vê, né? Então se você tem uma sombra na entrada do brete, muitas vezes os caras querem gritar com o animal que ele não entra dentro do brete, muitas vezes porque essa sombra atrapalha ele e ele não consegue ver. Então se ele não está vendo, como é que ele não vai, né? E aí só que o colaborador não sabendo disso, ele acha que o animal está sendo, né, birrento e acaba perdendo a paciência com esse animal. E aí que ele não vai mesmo, ou ele vai se machucar, vai dar mais trabalho ainda. Então a gente tem que entender isso, tem que trazer treinamentos para os colaboradores. Dentro lá do tronco, nos manejos que a gente faz no tronco, né, onde você faz aplicações com agulhas, né, com vacinas, vermífugos, né, os protocolos de ATF. Então hoje a gente não trabalha nada ali no tronco, ali atrás. É tudo no brete. A gente não trabalha ali no brete, a gente trabalha tudo lá no tronco de contenção. Pega o animal, contém ele e aí faz todas as aplicações. Primeiro, a aplicação é muito mais bem feita porque o animal não está se mexendo. Então se você vai fazer uma aplicação, então ela vai ser mais bem feita. Você vai colocar a quantidade de ml correta daquele produto que você vai estar utilizando. Outra coisa, lá atrás do brete, quando você dá uma agulhada no animal, ele tende a pular para frente e acaba pulando em cima de outro. Então machuca os animais, né? Um deita, o outro pula por cima. Então, se você imagina quando esses animais saírem dali do mangueiro, ele fala, nunca mais voltar aqui. Eu fui pisado, eu trompei, eu me machuquei, eu vou ficar dolorido. Então assim, no instinto dele, na próxima vez ele não quer voltar no curral. Quando você pega ele lá no tronco, ele fica imóvel, por mais que ele tenha uma agulhada, ele não se machuca, né? E aquilo ali ele vai esquecer mais rápido, então assim, ele não fica traumatizado com o manejo. Então hoje a gente recomenda que todos os manejos ficam feitos lá no tronco de contenção, o animal bem contido, para você não machucar nem os funcionários e também não machucar os animais, né? Uma outra coisa que talvez pouca gente saiba, né? Os animais, como eles têm os olhos na lateral, né? Não são que nem nós seres humanos, que temos os dois olhos para frente, né? E aí os predadores, né? Os cachorros, a onça, o lobo, tudo tem dois olhos para frente. Ou seja, a gente enxerga 180 graus, a gente tem a visão.
Isso é a visão de um predador. O bovino, não, ele é uma presa, não é predador. Então os olhos são nas laterais. Então ele enxerga aqui e enxerga lá. Isso faz com que ele não tenha a noção de profundidade. Por que os animais sobem mais fácil do que quando é para descer? Então, por quê? Porque ele não tem a noção de profundidade. Vocês já devem ter visto várias vezes os animais passarem numa porteira, por exemplo, que às vezes tem um pau ali para conter alguma erosão, alguma chuva, né? Os animais chegam e pulam aquele pau, porque ele não tem essa noção de profundidade, né? E quando é para baixo, menos ainda. Você vê os animais quando vai descer de um caminhão, ele tem muito mais dificuldade de entrar quando é para cima do que descer. Se tem um degrau, então ele perde essa noção da profundidade. Então, quando esse animal não tem, ele fica com medo, ele fica com receio. E aí ele tende a não ir mesmo. Então a gente tem que entender, os colaboradores têm que entender, que não é batendo, não é gritando, que vai fazer esse animal ir. Tem que ter um pouquinho de paciência, dar uma cutucadinha e esperar ele enxergar um pouco melhor, ele avaliar melhor aquela situação, que depois ele vai. E aí quando ele vai, o manejo é tranquilo, né? O manejo fica correto, você tem a máxima de produtividade daquilo que você vai fazer e sem machucar, sem judiar dos animais. Não é isso, gente? Então, vamos lá. O mundo hoje, cada dia mais, pede sustentabilidade e pede em bem-estar animal, em manejo racional, para a gente produzir, sim, porém com muito respeito a esses animais. E a gente pode fazer isso, e a gente faz isso, e o Brasil faz isso, com certeza muito bem feito. Mas temos que evoluir nisso também. Quem não faz, está na hora de começar a fazer. Quem não treina seus funcionários, está na hora de começar a treinar. Gente, até a próxima e viva o agro brasileiro!